Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O Ceticismo de Pirro. Não sabemos nada. Ninguém sabe nada. E essa afirmação, inclusive, é incerta. Não deveríamos confiar no que acreditamos ser verdade, pois poderíamos estar nos confundindo. E é possível questionar tudo e duvidar de tudo. A melhor opção sempre é manter a mente aberta. E para não se decepcionar, é melhor não se comprometer. Esse era o principal ensinamento do ceticismo. Uma filosofia que foi muito popular durante muitos anos na Grécia Antiga e depois também em Roma. Ao contrário de Platão e Aristóteles, os céticos mais radicais evitavam manter opiniões sólidas a respeito do que quer que fosse. O grego antigo Pirro, 365 a 270 AC, foi o mais famoso dos céticos e também o mais radical de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, ele teve uma vida ímpar. Talvez você acredite que saiba de todos os tipos de coisa. Você sabe que está neste momento assistindo esse vídeo, mas os céticos contestariam até mesmo isso. Pense na possibilidade de você estar sonhando que está assistindo esse vídeo. Como sabemos, os sonhos são muito convincentes e muitas vezes só nos damos conta de que estamos sonhando quando acordamos. Neste caso, é possível ter alguma certeza? Existe um outro pensador que também fez uso desses questionamentos. Seu nome é René Descartes, e além de contribuir fortemente para a matemática, também fez as suas contribuições para a filosofia, levantando argumentos céticos, mas com o objetivo refutá-los. A insistência de Sócrates em dizer que tudo que sabia era que nada sabia, ou que sabia muito pouco, era uma posição cética, mas Pirro a levou muito mais longe. Para muitos, talvez até longe demais. Se tomarmos como verdadeiros relatos sobre Pirro, e talvez um pouco de ceticismo seja bom em relação a eles, veremos que ele fez carreira em não levar nada a sério. Assim como Sócrates, Pirro não deixou nada escrito. O que sabemos sobre ele vem de relatos feitos por outras pessoas, muitas vezes séculos depois de sua morte. Como é o caso de Diógenes Laércio. Por exemplo, diz que Pirro tornou-se uma celebridade. Foi nomeado sacerdote de Elida, onde morava, e que em homenagem a ele, os filósofos não pagavam impostos. Não temos como saber a veracidade dessas informações, por mais interessante que pareçam ser. Até onde sabemos, no entanto, Pirro colocou seu ceticismo em prática de maneiras bem extraordinárias. Ele teria vivido muito pouco se não tivesse amigos que o protegessem. Todo ceticismo radical precisa de muita sorte, ou de apoio de pessoas menos céticas se quiser viver bastante tempo. Vejamos agora como ele entendia a vida. Segundo ele, não podemos confiar totalmente nos sentidos, pois às vezes eles nos enganam. É muito fácil cometer um erro em relação ao que vemos no escuro, por exemplo. O que parece uma raposa pode ser um gato. Ou podemos ouvir alguém nos chamar, quando na verdade é o som do vento nas árvores. Como nossos sentidos nos enganam com frequência, Pirro resolveu nunca confiar neles. Ele não excluía a possibilidade de obter informações precisas pelos sentidos, mas ficava sempre atento à questão: e se eu estiver enganado? Desse modo, enquanto a maioria das pessoas interpretaria a visão da beira de um abismo como uma forte evidência de que seria uma tolice continuar andando naquela direção, Pirro não o faria. Ele poderia estar sendo enganado pelos sentidos, então não confiava neles. Até mesmo a sensação do próprio pé dobrando-se na beira do abismo, ou a sensação de que o corpo pende para frente, não teria convencido de que estaria prestes a cair sobre as rochas lá embaixo. Ele sequer tinha clareza de que cair sobre as rochas seria ruim para a saúde. Como poderia ter certeza absoluta disso? Seus amigos, que certamente não eram tão céticos, evitavam que ele sofresse acidentes. Porém, se não fizessem, Pirro correria perigo o tempo inteiro. Que diferença faz, afinal, se estamos vivos ou mortos? De alguma maneira, Pirro conseguiu levar a cabo essa filosofia da total indiferença e superou todos os padrões de comportamento e também todas as emoções humanas, comuns e naturais.
De tal modo, isso é o que diz a lenda. Algumas dessas histórias provavelmente foram inventadas para ridicularizar sua filosofia, mas é bastante improvável que todas sejam fictícias. Por exemplo, é sabido que ele se manteve totalmente calmo ao navegar por uma das piores tempestades já testemunhadas. O vento rasgava as velas em pedaços e as ondas gigantescas quebravam sobre o barco. Todos ao redor dele estavam terrificados, enquanto ele não se importava nem um pouco. Como as aparências muitas vezes nos enganam, ele não poderia ter certeza absoluta de que causariam algum mal. Pirro conseguiu manter-se em paz até mesmo enquanto o mais experiente dos marinheiros estava em pânico. Ele demonstrou que é possível manter-se indiferente, inclusive nessas circunstâncias, e nisso há uma ponta de verdade. Quando era jovem, Pirro visitou a Índia. Talvez essa viagem tenha sido a fonte de inspiração do seu estilo incomum de vida. A Índia tem uma longa tradição de professores espirituais, ou gurus, que passam por privações físicas extremas, que são muitas vezes quase inacreditáveis. Como, por exemplo, pessoas que penduram pesos em partes sensíveis do corpo, ou que vivem semanas sem comer para assim atingir a paz interior. Certamente, a abordagem de Pirro à filosofia aproxima-se de um místico. Independentemente das técnicas que usasse para esse objetivo, ele de fato praticava o que pregava. Sua serenidade mental impressionava profundamente as pessoas que o cercavam. Ele não se perturbava com nada, porque acreditava que absolutamente tudo se resumia a uma questão de opinião. Se não há como descobrir a verdade, não há motivos para se aborrecer. Por isso, podemos nos distanciar de todas as crenças fortes, pois elas sempre envolvem a ilusão. Se tivéssemos conhecido Pirro, provavelmente pensaríamos que ele era louco, e na verdade talvez até o fosse, em certo sentido, é claro. Mas seus comportamentos e visões eram consistentes. Ele pensaria que nossas várias certezas eram simplesmente irracionais. Talvez até um obstáculo à nossa paz de espírito. Diria que estamos aceitando coisas demais. É como se estivéssemos construindo uma casa na areia. As bases de nosso pensamento são tão sólidas como gostaríamos que fosse, e provavelmente não nos farão felizes. Pirro resume de modo impecável sua filosofia, na forma de 3 perguntas que deveriam ser feitas por todos aqueles que querem ser felizes. Como as coisas realmente são? Que atitude deveríamos adotar em relação a elas? O que acontecerá àquele que não tomar essa atitude? As respostas dele eram simples e iam direto ao ponto. Em primeiro lugar, jamais poderemos saber como o mundo é realmente. Isso está além da nossa capacidade. Ninguém jamais conhecerá a natureza última da realidade, pois conhecê-la é impossível para os seres humanos. Então esqueça isso. Essa visão vai totalmente contra a teoria das formas de Platão e contra a possibilidade de que os filósofos poderiam conhecê-las por meio do pensamento abstrato. Em segundo lugar, como resultado da primeira resposta, não deveríamos nos comprometer com nenhuma visão. Como não podemos conhecer nada com exatidão, deveríamos suspender todos os juízos e viver a vida de uma maneira descomprometida. Todo o desejo que temos sugere a crença de que uma coisa é melhor do que a outra. A infelicidade surge do fato de não conseguirmos o que queremos, mas não podemos saber se uma coisa é melhor do que todas as outras. Pirro acreditava que para sermos felizes devemos nos libertar dos desejos e não nos importar com a maneira como as coisas se revelam. Dessa forma, nada afetará o nosso estado de espírito, que será de profunda tranquilidade interior. E em terceiro lugar, se seguirmos esse ensinamento, acontecerá conosco o seguinte: começaremos por ficar emudecidos, presumivelmente porque não sabemos o que dizer sobre as coisas. E com o passar do tempo, estaremos livres de todas as preocupações. E isso é o que melhor podemos esperar da vida, que seria quase uma experiência religiosa. Essa é a teoria. Parece ter funcionado para Pirro, embora seja difícil ver os resultados dela acontecendo com a maior parte da humanidade. Poucos de nós chegarão a atingir o tipo de indiferença que ele recomendava, e nem todos serão sortudos o bastante para ter amigos que o salvassem dos piores erros. Contudo, nem todos os céticos na história da filosofia foram tão extremados quanto Pirro. O ceticismo moderado tem uma longa tradição, pautada em questionar suposições.
e examinar com cuidado as evidências do que acreditamos, sem a tentativa de vivermos como se tudo fosse colocado em dúvida o tempo todo. Esse tipo de questionamento cético está no coração da filosofia. Todos os grandes filósofos foram céticos nesse sentido, que no caso é o oposto do dogmatismo. Um sujeito dogmático tem muita confiança de que conhece a verdade. Os filósofos contestam o dogma, perguntam por que as pessoas acreditam no que acreditam e que tipo de evidências dão suporte às suas conclusões. Isso foi o que Sócrates e Aristóteles fizeram, e é o que os filósofos atuais também fazem. Mas eles não fazem isso por amor ao que é difícil. O objetivo do ceticismo filosófico moderado é chegar mais perto da verdade, ou ao menos revelar, como é pouco, o que sabemos, ou o que podemos saber. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!